Olá a todos, o 32º encontro da ANPAP. Me chamo Heloísa Maria Macari e recém-defendi a minha dissertação dentro da linha de ensino das artes visuais do PPGAV, da UDESC, e que possui, sim, vínculos com este trabalho hoje aqui a ser apresentado junto com a minha orientadora, que é a doutora Mara Rúbia Santana. O presente trabalho se intitula de O Ensino das Artes Visuais, Estado da Arte e Pandemia. Nele se acentua mais em compartilhar com o público a respeito sobre a importância da metodologia do estado da arte. Uma metodologia que tem demanda bibliográfica e que investiga contextos atuais e de urgência coletiva de premissa exploratória, pelo tema a ver com os impactos da pandemia. Certamente, a princípio é numérica, portanto quantitativa num primeiro sentido. Hoje, no entanto, com os critérios, se delinha ao alcance qualitativo, que visa responder à questão crítica levantada pelo pesquisador diante dos cenários que o cercam. No caso da minha questão, na pesquisa maior da dissertação, levou a questão do quanto a comunidade acadêmica procurou a refletir e discutir os desafios, as experiências, as descobertas e muito menos de se esperar, né, talvez, as inovações do ensino e das práticas das artes visuais. Durante a pandemia proporcionada pelo vírus da SARS-CoV, no período do primeiro semestre de 2020 até o segundo semestre de 2021, onde se houve, portanto, o isolamento e a coexistência remota de contato humano. É, tidos relatos, né, por meio das produções bibliográficas conferidas em trabalhos de natureza acadêmica, ou seja, dos periódicos de revistas científicas dos campos das artes visuais e de outras artes interdisciplinares que são relacionadas. Então, portanto, aqui se expõe um pouquinho do contexto do surgimento deste método. Então, o vírus, né, que se propagou principalmente no ano de 2020, as várias áreas do conhecimento científico humano foram desafiadas a repensar seus métodos, né? Eu estava fazendo mestrado, estava cursando, né? E aqui no trabalho, no artigo, tem a pergunta: no campo de ensino das artes, teria ocorrido uma produção acadêmica relevante decorrente à pandemia? Muito semelhante à questão que está na minha própria dissertação. Então, atribuído, portanto, o estado da arte como metodologia da pesquisa. Uma citação utilizada de alguns dos autores constatados para a pesquisa, sendo Romanovski e Enns, né, de 2006, principalmente no quesito do objetivo que tem um estado da arte após a seleção de levantar uma síntese crítica, né, a partir de todo o material do atendimento. Então, das questões pautadas para o momento e da massa. Vale lembrar que o estado da arte consta todo tipo de produção intelectual acadêmica. No entanto, a pesquisa se responsabilizou mais de averiguar somente os periódicos e de naturezas, tá? De TCCs, dos programas de pós-graduação em arte das universidades, redirecionados, né, pelos periódicos que foram apresentados pela ANPAP. Então, para esse tipo de pesquisa ocorrer, né, é necessário traçar algumas rotas estratégicas para não se perder no objetivo, como o território de origem para averiguação, os critérios de identificação do material e, por fim, de escolha do material. Pois bem se sabe o quanto é excessivo a produção intelectual dos campos de conhecimento, né, entre eles as artes, e pelo tempo que se tinha ali de formação, né, durante o mestrado. E é completamente impossível de se trabalhar com um número tão expressivo. Portanto, pensá-los qualitativamente, além da contabilização geral. Então, aqui tem um pouquinho dos passos, né? Se partiu ali da ANPAP, dos periódicos que se tinha apresentados, indo desses periódicos foram para as universidades, e lá a gente pesquisou, né, nos bancos da biblioteca universitária, os trabalhos finais dos programas de pós-graduação. Então, esses são os tipos de periódicos encontrados: artigos, dossiês, ensaios, entrevistas, né? As dissertações e teses também foram contabilizadas, como foi falado. E esses passos aqui, do A ao F, que meio que foi o crivo para se chegar às 12 produções levantadas. Foi o estabelecimento do limite, dos gêneros, né, da distribuição geográfica do Brasil, conteúdos principalmente relacionados a artes visuais, as práticas artísticas relacionadas a artes visuais,
E o sexto elemento, né, mais a ver com os interesses da pesquisa, principalmente ser do campo das artes visuais. Deste modo, conforme meus critérios gerais, se chegou a 2.919 publicações. Sim, né, contando com as margens de erros, e dentro dessas 2.919 produções, contendo as palavras-chave de pesquisa, 127 produções com os critérios de lapidação qualitativa, chegou então ao número 12, onde aqui traz um exemplo de relato da docente Barim, de 2021. Lembrando que na dissertação também se fala dos outros 12, né? Aqui são os 12 textos pegos para avaliação, né, para síntese crítica, e aqui da Barim, né? Nesse periódico, que é da revista Lab, se aprende com a docente a quebra de paradigmas devido ao entendimento da realidade, né, e buscar dessa realidade as intervenções necessárias que não pesem ainda mais o problema geral que foi ocasionado pela pandemia da Covid-19. Então, portanto, né, buscar trabalhar afeto, brincadeiras, descontração, criações, filmes, buscar na casa como um ateliê, né, filme que contém a questão do envolvimento da família, conteúdo no caso, né, flexibilização da metodologia e estratégias inteligentes para não se perder o aluno, né, como a questão da avaliação e dos prazos. Tanto que o que foi importante na BAR em 2021 é o processo, algo que não é estranho de se identificar no campo das artes visuais, sem contar o uso das tecnologias como algo essencial ao contexto pela utilização, né, do filme, da fotografia e do próprio acesso às aulas. Em meio a esse processo, pode se conectar mais com a realidade e o pensar a partir do aluno. Aqui tem um compilado de fotos que tem no trabalho dela, né, 11, como releituras do filme, né, tendo o apoio da família para realizar essas releituras. Lembrando que o que mais foi importante aqui foi o envolvimento, né, fazer isso e não certamente o produto final. E, por fim, é interessante mencionar que esses tipos de assunto que preza pelas diferenças, pelas inovações, pelas quebras, por ser necessário, né? Por ser real e não condizer com outra coisa, senão enxergar o real humano, é trabalhar em cima dele, né? A partir dele, são as questões atravessadas por outras fundamentações teóricas, discutidas no corpo do texto maior da dissertação, como Edgar Morin e a teoria da complexidade, como no Jacques Rancière e as partilhas sensíveis, estéticas, e, claro, na perspectiva docente, né, pedagógica, o próprio Paulo Freire, que é sensível onde se identifica a função dialógica, por exemplo, né. Aqui são as referências fundamentadas, né, não só no artigo, como também na própria dissertação, notas, e obrigada por estar aqui compartilhando este estudo.